Odd 567 para hoje. Ela consiste basicamente em 3 coisas. A primeira delas é 3 finalizações do El Shaaraty contra o Palmeiras. O Al-Ahly, que perdeu o Ashor na estreia, ainda no primeiro tempo, contra o Inter Miami, ele machucou. O Zizou naquele jogo entrou no lugar dele, né? O atacante que veio do Zamalek, grande rival ali do Al-Ahly no futebol egípcio. O El Shaaraty, alguns anos atrás, ele era mais importante para o Al-Ahly. Por exemplo, no Mundial do Fluminense, em que o Fluminense passou pelo Al-Ahly, o El Shaaraty ainda na época era importantíssimo para o Al-Ahly. Na época ainda tinha o Percy Tau, que acabou saindo recentemente também. E o El Shaaraty perdeu um pouquinho desse protagonismo, ainda mais com a chegada recente do Trezeguet, né, que já jogou inclusive no Aston Villa, por exemplo. Mas caso o El Shaaraty jogar, é uma boa linha. Tanto é que no final do jogo contra o Inter Miami, teve uma jogada de contra-ataque que o El Shaaraty tava com a bola, tinha várias opções, prendeu a bola e foi desarmado. E aí o Al-Ahly não conseguiu transformar em uma chance perigosa. Então assim, o El Shaaraty não é nenhum craque, mas é um cara que é um dos protagonistas nesse time quando joga, e ele é fominha pra caramba. Então, 3 chutes, independente da bola sair do estádio ou não, eu considero uma boa linha, pagando odd 9 ainda, né? Então essa é a primeira. Depois, 3 finalizações do Ryan Kent, do Seattle Sounders. Essas duas equipes perderam na estreia, o Seattle perdeu pro Botafogo e o Atlético de Madrid perdeu pro PSG, né? O Atlético foi goleado e o Seattle Sounders quase arranjou um empatezinho no final contra o Botafogo, mas acabou perdendo. Se essas equipes quiserem ter alguma chance de passar, vão ter que vencer. O Atlético nem tanto, porque tem o confronto direto na última rodada. Mas o Seattle, se quiser ter alguma chance, vai ter que vencer e joga em casa, né? E o Atlético de Madrid não consegue lidar bem com jogos em que é protagonista. É um Atlético que é um time muito retranqueiro, muito defensivo. Quando tem que propor o jogo, se complica. Por mais que seja muito melhor que o Seattle Sounders, não sei não, hein? Com essa necessidade de ser protagonista, eu não duvido nada uma zebrinha. E o Ryan Kent é um cara já com rodagem, já jogou no Rangers da Escócia, por exemplo. É um cara que é muito forte fisicamente. Ele fazendo esse corredor esquerdo, eu acho interessante, ainda mais porque, que nem eu falei, o Atlético de Madrid, quando tem que propor o jogo, se complica. Então eu acho que o Ryan Kent pode se destacar nesse sentido, e 3 finalizações para um ponta, e jogando em casa, que o Seattle joga em casa, eu gostei dessa linha pagando odd 7. E a última, Joaquim Correa do Botafogo. Falando em Botafogo, deixar só uma recomendação aqui, deixei o link aí nos comentários para caso alguém queira, de um copo térmico do Botafogo, maravilhoso, muito bonito, personalizado já com o título da Libertadores. Talvez não, com certeza. O maior momento da história do Botafogo registrado nesse copo. Deixei o link aí nos comentários para caso alguém queira. Quem é botafoguense tem que dar no mínimo uma analisada, porque é de fato bem bonito, bem interessante. Tem como colocar até seu nome, cara. Enfim, deixei o link aí nos comentários. E aí, pra fechar então, 3 finalizações do Joaquim Correa na odd 9. O Joaquim Correa só fez um jogo pelo Botafogo, que foi o jogo passado contra o Seattle, que ele entrou no intervalo no lugar do Mastriani, né? O Botafogo começou com 2 centroavantes, sendo o Mastriani e o Igor Jesus. O Joaquim entrou no segundo tempo pra flutuar um pouquinho mais atrás do Igor. Um cara que ainda não tem muito ritmo no Botafogo, mas a parte física dele tá boa, né? Ele tava na Inter, semifinalista não, vice-campeã, né? Perdeu justamente pro próprio PSG. E o Joaquim Correa tava sem espaço na Inter, até por isso ele foi pro Botafogo. Caso ele jogue, né? Vai depender muito da ideia do Renato Paiva pro jogo. Eu acho difícil o Renato Paiva ir com o Mastriani e Igor Jesus num jogo contra o PSG. Eu acho que é mais provável ele colocar, sei lá, o Gregory, o Alan e o Marlon Freitas juntos, por exemplo. E ainda colocar o Cuiabano fazendo uma meia esquerda com o Alex Telles atrás. Duvido nada ele fazer isso. Consequentemente, o Joaquim Correa começaria no banco. Eu também não acho que talvez seja o ideal ele começar como titular, justamente pela falta de entrosamento com os jogadores. Talvez seja melhor, de fato, ser uma opção pro segundo tempo. Mas caso ele comece, é um cara que quer mostrar serviço, é um cara que é acima da média. Eu acho que em questão de 4, 5 meses, ainda mais agora com a saída do Igor Jesus pro Nottingham Forest, depois do Mundial, o Joaquim Correa, eu acho que é questão de tempo para se tornar talvez o principal jogador do Botafogo. Então caso ele jogue, ele pode sim chamar o protagonismo e 3 finalizações para um cara que tecnicamente tende a ser o melhor jogador do Botafogo daqui para frente. Pagar de odd 9, independente do adversário, cara, na minha visão vale a pena. Tá bom? Com isso a gente fecha essa nossa linha para hoje, odd 567. E aí, tem alguma chance dessa linha bater?